Tese fraca na advocacia criminal, argumentar ou não argumentar? Essa é uma questão extremamente importante e quando eu digo tese fraca, eu estou me referindo àquele ponto que já é considerado incontrovérsia nos tribunais, sobretudo nos tribunais superiores, mas de maneira desfavorável aos interesses da defesa. Por exemplo, um caso, como eu me deparei hoje, em que o processo já tramita há vários anos na seara criminal e simplesmente não houve recebimento da denúncia. Em uma consulta no site dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que para a Corte, o mero não recebimento da denúncia não autoriza a nulidade do processo se o processo teve a sua marcha regular, se os outros atos processuais foram normalmente praticados. Então eu não vou alegar essa questão na primeira instância, por exemplo? É óbvio que não. É óbvio que essa questão ela precisa ser alegada na primeira instância e na segunda instância até levar o caso às instâncias superiores. Primeiro, por uma questão de pré-questionamento. Se você não alega a questão na primeira e na segunda instância, não adianta querer inovar em sede, por exemplo, de Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que a sua tese ela vai ser afastada, o seu recurso provavelmente nem vai ser conhecido por conta de uma questão de supressão de instância. Então é necessário fazer o pré-questionamento desde o início. Um outro ponto muito importante, a gente observa isso em relação ao que se verificou com relação à súmula 231 do STJ. Não se admitia a possibilidade de fixação da pena base abaixo do mínimo legal, ainda que, por exemplo, presente circunstâncias atenuantes, quando as condições do artigo 59 eram todas favoráveis ao acusado. E de tanto a defesa criminal insistir nesse ponto, o STJ finalmente se propôs a rediscutir a questão. Então, é por um valor de insistência mesmo. Pode ser que os tribunais pensem de uma determinada maneira, mas de tanto houver insistência e num entendimento no sentido oposto, a gente pode relativamente fazer aqui um convite, uma provocação para que os tribunais se proponham a rediscutir a matéria. Então não existe isso de tese fraca na advocacia criminal. É necessário sim argumentar, ainda que a questão já esteja superada nos tribunais, até, por exemplo, com a finalidade de protelar eventual sentença, eventual condenação, eventual ato judicial que tenha sido desfavorável ao seu cliente, como, por exemplo, uma condenação. E aí, ainda que a questão que você queira discutir no seu recurso já seja em controvérsia dentro dos tribunais superiores, pelo menos enquanto o tribunal está para apreciar a questão, o seu cliente, por exemplo, ainda não está cumprindo pena, já que não se admite a execução provisória de pena aqui no Brasil por força da mais recente orientação do Supremo Tribunal Federal em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Então, resumindo, ainda que a tese seja fraca, a gente precisa alegar, seja por questão de pré-questionamento, seja por insistência para que os tribunais repensem as suas posições, ou justamente para protelar eventuais efeitos de alguma decisão que tenha sido desfavorável ao réu. Um abraço e até o próximo vídeo.